Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Hoje o nosso assunto é consulta pública da ANS, que fala aí de 180 drogas no rol de cobertura dos planos de saúde. Eu vou conversar aqui com dois especialistas. O primeiro que eu apresento é o Dr. Roberto Soler, que é PhD em Urologia. Doutor, seja muito bem-vindo a esse programa Ideias e Debates. É uma honra recebê-lo por aqui. Meu Guga, obrigado pela oportunidade, é uma honra para mim também estar nesse programa para discutir um assunto que é tão relevante para a comunidade brasileira. Eu gostaria Sem de dúvida nenhuma, esclarecer né? que Pois eu sou não. urologista e também sou diretor médico da Astellas Pharma Brasil. Legal, doutor. Começando, né, discutindo esse assunto, como é que funciona essa história aí da consulta pública? Qual a importância da entrada dessas drogas aí no sistema aí dos planos de saúde? Então, a consulta pública, ela é basicamente realizada pela ANS em um calendário que geralmente segue a cada 2 anos. Ela é feita para introdução no rol. O rol que basicamente a lista dos procedimentos e das terapias, dos medicamentos que são cobertos pela ANS, que é a agência que regulamenta os planos de saúde no Brasil. Então, dessa forma, a cada processo que se abre para avaliação de uma inclusão de uma nova terapia ou de um procedimento no rol, uma série de documentos é encaminhado para a ANS para mostrar, obviamente, a eficácia, né, como que o medicamento funciona e a sua segurança. Importante notar que para ser submetido para uma avaliação da inclusão pela ANS, essa droga ou essa terapia, ela deve estar aprovada pela Anvisa. Então, ela deve ser uma terapia aprovada já no Brasil pela nossa agência regulatória, que é a Anvisa. Dessa forma, após o encaminhamento desses documentos para a ANS vai ter uma sessão de revisão, onde são apresentados todos esses documentos, discutidos com especialistas, tanto especialistas médicos quanto técnicos em relação a análises de farmacoeconomia. E o que é isso? Basicamente, o custo e a efetividade dessa droga, uma vez que ela for incluída, né, se possivelmente ela for incluída na lista das drogas reembolsadas pela ANS. Então, após essa discussão, a ANS faz uma revisão e ela, então, indica se ela recomenda positivamente ou negativamente a inclusão dessa nova terapia na lista deles para ser, então, reembolsada no próximo ano. A fase da consulta pública, até para responder agora o final da sua pergunta, a fase da consulta pública é a oportunidade que a comunidade tem em dar a sua opinião sobre essas recomendações. Então, a ANS vai recomendar incluir ou não incluir na lista de terapias que eles vão reembolsar no ano seguinte, e a população, então, tem a possibilidade de também opinar e trazer a sua opinião, o que eles entendem sobre a importância dessa terapia específica ou dessas terapias serem incluídas na lista de terapias reembolsadas pela ANS nos planos de saúde. É super importante que a população saiba que essa consulta pública ela não é direcionada apenas para a população técnica, né, para médicos, sociedades médicas, mas para a população como um todo. Importante é que com essa contribuição, chamando a comunidade técnica científica, que essa contribuição traga realmente experiências do uso dessas terapias, experiências com a eficácia, dados científicos, dados novos que saem, que corroboram aquela indicação de incluir efetivamente essa nova terapia no rol. Agora, apresentar e saudar também neste programa o Dr. Tiago Farina. Doutor, seja muito bem-vindo a esse Ideias em Debates. Entre no nosso debate e eu já lhe pergunto por que se faz essa consulta pública? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, Guga, saudar também o Roberto, é um prazer estar aqui com vocês.
Consulta pública nada mais é do que uma forma de você consultar a sociedade, né? É uma forma de você poder tomar uma decisão que vai impactar a sociedade como um todo. É muito importante que você escute o maior número de pessoas, né? Pessoas impactadas direta ou indiretamente por aquela decisão. Na saúde, em geral, você tem como um dos princípios constitucionais da saúde a participação da sociedade. Então, a consulta pública ela é uma das ferramentas possíveis aí de serem implementadas para você permitir a participação social. Então, basicamente, assim, consulta pública não é um plebiscito, né? Muita gente acha que a gente tem que trabalhar com quantidade, a ideia não é essa, embora quando você tem quantidade, isso é um indicativo de que há uma certa relevância, há um interesse da sociedade em participar. Mas o mais importante é levar para o conhecimento do tomador de decisão, no caso, a gente está falando aqui da ANS, elementos que ajudem a agência a tomar a melhor decisão possível pensando no interesse comum, né? Porque o papel da agência é esse, a defesa do interesse público. Então, esse é o principal objetivo da consulta pública. Agora é interessante perguntar para vocês, e aí eu não sei qual dos dois prefere começar respondendo, por que é obrigatório esperar esses 2 anos aí para uma nova consulta pública? Polêmica essa pergunta aí. Quer Eu acho começar, que o Thiago Roberto? pode Fica à começar. vontade. Tá legal, vamos lá. Bom, na verdade, esse foi um período que a INS já há algum tempo vem adotando, embora oficialmente você tenha esse período definido numa resolução que foi aprovada em 2018. Ela criou um ciclo, ela criou uma resolução que esmiuça o ciclo de atualização do rol, e esse ciclo, em tese, deveria durar 2 anos. Essa é a primeira vez que a gente está trabalhando com um ciclo oficial de 2 anos, mas na prática, embora eu esteja falando aqui que é a primeira vez que a gente trabalha com um ciclo de 2 anos, esse primeiro foi de 3 anos, né? Foi um ciclo aí que durou 3 anos, talvez um pouquinho mais, por causa da pandemia. A ANS estendeu aí por mais 3 meses a vigência desse novo rol. Mas, basicamente, na justificativa da ANS, eles precisam de um prazo para poder fazer a avaliação de todas as tecnologias que eventualmente vão passar a ser de cobertura obrigatória. Esse ciclo prevê uma série de etapas, entre elas uma fase em que a sociedade pode submeter para a ANS propostas de avaliação de uma nova tecnologia. Depois disso é realizado um trabalho técnico para avaliar aquelas propostas, ver o que é elegível, o que atende os critérios aí mínimos para eles poderem começar uma avaliação. Depois vai para um núcleo de apoio técnico que vai fazer uma avaliação preliminar dessa tecnologia. Eles chamam entidades especializadas para poderem discutir também sobre essas tecnologias. Depois eles fazem uma nova análise técnica, colocam em consulta pública, que é o momento que a gente tem agora, e depois dessa consulta pública eles fazem uma reanálise, né, baseado aí também nas contribuições que foram apresentadas, e a partir daí a diretoria colegiada então define, junto aí com a sua equipe técnica, o que vai ser incluído no rol ou não. Há muita crítica em relação a esse período de 2 anos, né? Embora a gente saiba que é um processo complexo, muito técnico, você tem outros modelos que não trabalham com esse prazo. Por exemplo, no sistema público de saúde. No sistema público de saúde não há um ciclo, né? No sistema público, a qualquer momento, você pode submeter propostas de avaliação de tecnologia, e o próprio SUS tem 180 dias para dar resposta. Então, aí eu acho que eu faço uma primeira provocação, né? Num sistema público, que teoricamente é uma coisa mais burocrática, você tem mais dificuldade financeira, inclusive. Ali você tem uma avaliação em 180 dias no máximo. Na saúde suplementar, a gente fala em ciclo de 2 anos, mas dependendo da data em que você submete a tecnologia, né, dependendo da data em que, por exemplo, o medicamento, em que ele é registrado na Anvisa, você pode ter uma diferença ali de 1.300 dias entre o registro, a possibilidade de um paciente ter acesso àquele tratamento e o efetivo acesso, né, que é o final aí do processo de atualização do rol. Então aí a gente já vê um problema, né, teoricamente, porque saúde suplementar é para suplementar, não é algo inferior, teoricamente, o mais burocrático, mais demorado do que o sistema público de saúde. Acho que o ponto que o Thiago trouxe é extremamente relevante em termos
coincidência que se tem entre o período de aprovação regulatória e quando se abre o processo da consulta da ANS, né? Então, algumas drogas que são aprovadas logo após o término ou durante um processo já em andamento, ele vai acabar esperando mais. Aquela que é aprovada coincidentemente próxima da abertura do novo processo, ele tem um tempo menor entre a aprovação regulatória e uma possível incorporação da ANS dessa nova tecnologia. Mas, como o Thiago falou, sim, esse processo poderia ser sob demanda, ou seja, de ter uma submissão que fosse não com um calendário fixo. Mas esse processo, como o Thiago falou, ele também tem muitas etapas, né? Ele tem muitas etapas de revisão, inclusive colocando a consulta pública como uma dessas etapas. E é importante levantar que esse processo da ANS ele está caminhando por uma transparência muito melhor do que se era no início. Então, hoje, a transparência do processo é melhor, a gente entende bem quais são as fases do processo, e a consulta pública ele é um grande ícone dessa maior transparência, de deixar a comunidade saber o que está sendo submetido, o que está sendo revisado, e deixar que a população tenha voz em opinar nessa decisão. Interessante, né? Quais os critérios que são adotados nessas análises técnicas? E você chamaram a atenção numa coisa muito interessante, né? O SUS, que é um sistema público, faz a análise em 180 dias. Por que demorar tanto nas questões aí dos planos de saúde? Particularmente, eu acho que não tem uma resposta oficial, assim, do porquê demora tanto, a não ser essa que é um processo complexo. Mas acompanhando o histórico das deliberações da ANS, você percebe que o rol, ele foi criado meio que numa época, ou ele foi idealizado numa época em que você não tinha tanta tecnologia surgindo, né? Você não tinha tantas inovações no universo da saúde. E para a saúde suplementar, 2 anos talvez não era muito tempo para você incorporar tecnologias, principalmente tecnologias duras, exames muito complexos. Vou pegar o exemplo aqui do PET scan. PET scan é um exame que para você obrigar os planos de saúde a cobrirem, você tem que ter uma rede instalada, você tem que ter esse equipamento instalado em vários lugares do Brasil. Não adianta você ter só em São Paulo e querer que a ANS determine a obrigatoriedade de cobertura, porque o resto do Brasil não vai conseguir ter acesso. E o rol da ANS é para o Brasil inteiro. Então, até fazia sentido você ter um período longo, porque demorava para você ter toda uma rede instalada. Mas aí o rol começou a também cobrir, tratar também de procedimentos ou insumos, né, que não demandam uma rede instalada. Né? Por exemplo, medicamentos. Né, os medicamentos orais para o câncer que passaram a ser de cobertura obrigatória em 2014, a possibilidade de acesso ela nasce no registro desse produto na Anvisa. Então pode ser do dia para a noite, essa é a verdade, pode ser do dia para a noite. Então assim, se você for analisar esse recorte de tecnologias em saúde, 2 anos acabou ficando um tempo muito grande, né? Ainda mais comparando, se você fizer essa comparação com o sistema público de saúde. Então, imagino que a gente tenha trazido um procedimento que fazia sentido num modelo antigo, com tecnologias antigas ou tecnologias duras, e a gente acabou não fazendo uma adequação a partir do momento em que você começou a trabalhar com tecnologias cujo registro, cuja disponibilidade, elas podem acontecer de forma muito mais rápida. Dois pontos importantes aqui que o Thiago levantou, que eu gostaria de comentar, Guga, é a questão da oncologia. Então, assim como que para exames e procedimentos, a inovação científica na oncologia, ela está numa velocidade que é crescente ano a ano. Né? Então, a gente tem drogas aparecendo e sendo descobertas e sendo lançadas e sendo aprovadas nas agências regulatórias do mundo todo com uma velocidade que talvez não fosse prevista há 5 anos. E isso tende a aumentar. Isso é muito bom, principalmente para os pacientes, mas para a comunidade médica científica. Isso quer dizer que a gente está avançando em realmente tratar essas doenças e efetivamente procurar uma cura. Dessa forma, a demanda aumentou muito. E uma particularidade é que a gente está tratando aqui de terapias orais, quando a gente fala dessa avaliação da ANS, né? São os medicamentos orais oncológicos que têm que passar por esse processo de avaliação.
As terapias endovenosas, as terapias que são dadas na veia, né, como a quimioterapia, que é a mais conhecida, ela não passa por esse processo de avaliação. Da mesma forma, essas terapias oncológicas orais, ou também conhecidos como quimioterapias orais, eles não eram tão comuns no passado. E agora, com novas descobertas e também com essa possibilidade, com esse entendimento que essas quimioterapias orais elas podem ser tão efetivas, ou às vezes em alguns casos mais efetivas do que as terapias endovenosas na veia, e que elas trazem um conforto para o paciente, uma comodidade para o paciente, porque ele não tem que lidar com toda a logística que é de você usar uma medicação que é endovenosa, de ter que ir a uma clínica, a um hospital e tomar aquela infusão. Num tratamento oncológico oral, ele pode fazer esse tratamento na sua própria casa, né? Então, juntando tudo isso, ele deixa o processo ainda mais complexo. A gente tem uma demanda muito grande de novos medicamentos surgindo, e esse processo que acaba sendo avaliado a cada 2 anos, ou como o Thiago falou, às vezes com algum atraso desses 2 anos. Agora é interessante, doutores, é importante a gente perguntar, por exemplo, o exame de PET scan, que é o que a gente tem aí de melhor tecnologia hoje, né, para diagnosticar talvez, né, uma situação até para entrar num tratamento precoce. Por que os convênios eles negam tanto? Geralmente as pessoas que ganham o direito de fazer esse exame ganham na justiça posteriormente. Já vi casos aí, conheço um caso, por exemplo, que a pessoa depois entrou até com danos morais em cima do convênio médico e ganhou tudo porque o convênio realmente atrapalhou o tratamento da pessoa pelo tanto que demorou para aprovar um exame desse. Por que os convênios que tanto recebem eles fazem esse movimento aí de negar esse tipo de procedimento? Eu posso falar do ponto de vista técnico, Guga. Qualquer exame, e a gente pode tomar o exemplo do PET scan, para passar por um processo de aprovação e incorporação no rol, ele tem que obrigatoriamente comprovar que ele traz um benefício claro para a jornada daquele paciente. Então, eu vou explicar. Alguns desses exames, eles são tecnologias que absolutamente não tem dúvida de que eles são mais sensíveis, ou seja, eles têm uma capacidade de detectar uma metástase, que é quando o câncer se espalha para o corpo, maior do que os métodos convencionais, como, por exemplo, uma tomografia, ou às vezes uma ressonância, raio-x, etc. Para que esse método seja incorporado, ele tem que ter uma definição clara que usar o PET scan durante aquela etapa da doença do paciente, ele vai realmente trazer um benefício na jornada desse paciente, aumentando, por exemplo, a sobrevida global, que é o tanto de tempo que esse paciente vive, ou às vezes mudando o curso da doença, como você comentou agora. Se a detecção precoce daquela metástase que esse exame pode trazer e que o outro não traz, se faz com que esse paciente possa receber um tratamento e aumentar, assim, a chance de cura. Alguns desses exames, e o PET scan a gente não consegue generalizar, porque ele tem uma particularidade para cada tipo de câncer, eles surgiram numa etapa onde todos esses estudos clínicos ainda não estavam concluídos para realmente, com certeza e com clareza, demonstrar que aquilo traz um benefício para a jornada do paciente e de repente, para melhora, seja uma melhora de qualidade de vida ou efetivamente uma melhora na sobrevida global do paciente. Agora, doutor, e a questão jurídica de tudo isso? Agora eu acho importante. Por que tudo isso acontece e quais as ferramentas jurídicas que a população tem aí para agir e tentar mudar a situação? Eu vou aproveitar e fazer um gancho com o que o Roberto ponderou, que é muito importante. Em primeiro lugar, essa análise, né, de incorporação de tecnologia, ela é muito importante para você ver se realmente tem evidência que demonstram a adequação daquele procedimento
para indicação, né, para o caso do paciente. Justamente para que a gente não tenha desperdícios, né, porque no final das contas, se a gente começar a ter desperdício na saúde suplementar, quem vai pagar a conta é o consumidor, vai ter o seu plano, a mensalidade do seu plano aumentada, né, ou mesmo se for um plano empresarial, às vezes ele perde o plano porque a empresa não tem mais condições de pagar. Então é muito importante que a cobertura obrigatória ela seja de fato racional, né, que o paciente possa ter acesso àquilo que efetivamente possa ser bom para ele, não procedimentos que eventualmente não têm eficácia comprovada, sensibilidade comprovada, enfim, acurácia comprovada. Agora, eu acho que também vale uma reflexão de que quando você tem um processo longo de 2 anos, né, e eventualmente nesse meio tempo, surgem evidências de que aquele exame, de que aquele tratamento pode ser bom para um caso específico, que não estava fazendo parte do rol, você vai ter uma onda de pessoas reclamando, de médicos prescrevendo, uma pessoa com uma receita na mão, com uma indicação na mão, aquilo vira um cheque sem fundo, e o que ela faz com o cheque sem fundo? Ela vai para o judiciário. Né? Isso tem que ser visto também como um indicativo, como um termômetro de que o processo tem que ser mais rápido. Né? Isso eu acho que também não pode ser visto só como uma coisa muito boa ou muito ruim, tem que ser visto como um termômetro. E aí eu acho que cabe à agência fazer uma autocrítica nesse aspecto, para quando começam a surgir casos como esse, de aumento de demanda judicial para casos específicos, para que faça uma análise e dê uma resposta. Porque eu costumo dizer que o que a sociedade mais quer nesse mundo é confiar nas agências regulatórias. Né? Acho que um exemplo que eu gosto muito, embora, claro que você tem algumas divergências aqui, mas genéricos, por exemplo. A sociedade, em geral, confia no trabalho que a Anvisa faz para aprovar genéricos. Né? Você não costuma ter muito essa discussão. A pessoa vai na farmácia, a primeira coisa que ela pergunta é se tem genérico. Então, assim, o que a gente mais quer no mundo é confiar na agência regulatória, né, reguladora. Então, no caso dos procedimentos de cobertura obrigatória, eu acho que é isso também que a sociedade quer. Ela quer que a agência faça um trabalho de fôlego e que tenha realmente uma credibilidade a ponto de que, olha, se um médico eventualmente está prescrevendo algo que não está no rol, que a própria pessoa possa começar desconfiando do médico, não o contrário, né? Eu acho que o ideal seria se a gente tivesse esse mundo, para falar assim, olha, por que você está me prescrevendo algo que não está no rol, já que é uma agência que eu confio? É claro que eu estou falando aqui, fazendo uma visão do que seria o ideal, mas a gente está um pouco longe desse mundo. Mas só para fechar, eu acho que, em primeiro lugar, é importante que a gente tenha uma avaliação de tecnologia para garantir aquilo que essencialmente é bom para o paciente, mas esse processo precisa ser rápido. A hora que você tem as tecnologias certas, as tecnologias adequadas, incorporadas em tempo oportuno, você não vai precisar ter ação judicial. Acho que esse é o grande objetivo que a sociedade tem que perseverar, né? Eu acho o ponto do Thiago é perfeito até para fechar essa discussão do período, da adequação do período, né, Guga? Porque é exatamente isso. Se numa submissão, aquela submissão foi feita, às vezes com uma evidência que não é tão forte, ou às vezes até antes de ter uma aprovação, seja de um exame, ou de um exame surgir, ou de uma terapia mesmo, esse tempo que decorre nesses 2 anos, vai acontecer isso mesmo, porque você imagina, por exemplo, em casos de cânceres raros, doenças raras, onde você não tem nada naquela arena, quando a gente fala que é uma necessidade médica não atendida, e nesse período de 2 anos, essa medicação ela é descoberta e aprovada nas agências regulatórias. E vamos falar da agência regulatória no Brasil. A próxima submissão vai acontecer daqui a 2 anos. Os médicos vão prescrever. Por quê? Porque já existe evidência científica que embase a eficácia e a segurança daquela terapia ou daquele exame, que embase que aquele exame realmente vai mudar a história do meu paciente. Né? Então, dessa forma, é o que o Thiago falou, aí começam a vir os pedidos fora do rol e que gera tudo isso que foi discutido. Agora, em relação à questão do resultado da consulta pública, como é que acontece? Depois de algum tempo, se divulga esse resultado? Importante, né, que a população saiba como é esse procedimento. Existe na própria norma da ANS que regulamenta o processo de atualização do rol, eles detalham qual que é o próximo passo depois da consulta pública, né? Vai para o corpo técnico da ANS fazer uma avaliação daquelas contribuições, ela vai avaliar o que ela já estudou sobre aquilo, as contribuições que foram apresentadas, se cabe alguma adequação ou não,
Depois ela vai passar por um grupo ali também, que é o grupo da Câmara de Saúde Suplementar, para discutir um pouco mais essa questão. Eles fecham meio que um parecer técnico com uma recomendação final sobre aquelas tecnologias que estão sendo avaliadas e encaminha para a diretoria colegiada, né, que é quem vai efetivamente tomar a decisão. Na prática, assim, a diretoria colegiada não tem conhecimento técnico para questionar no detalhe aquelas avaliações. Então, é muito importante que essas avaliações sejam feitas de forma muito transparente. Como o Roberto disse, a ANS tem feito um processo de forma transparente, com reuniões transmitidas, ficam disponíveis para você assistir. Então, assim, tudo você consegue enxergar o que eles estão discutindo ali. O que talvez, assim, acho que um ponto que cabe também de melhoria nesse processo são os critérios que estão sendo utilizados para recomendar o sim ou não. Eu acho que ainda falta um refinamento nesses critérios que o próprio corpo técnico da ANS, ou os órgãos contratados pela ANS para fazerem essas avaliações, né, que eles estejam usando. Eu vou dar um exemplo aqui, para talvez ficar mais claro o que eu estou falando por critério. Né? Vamos imaginar, para você fazer essa análise, você vai ter que levar em consideração, primeiro, o benefício daquela tecnologia, né, se aquela tecnologia, primeiro, se ela tem um benefício clínico desejável, adequado para o paciente. Você vai comparar com o que já está no rol, eventualmente, para ver se tem alguma coisa que está lá que é melhor. Se tiver alguma coisa que já está no rol que é melhor, você não precisa incorporar algo que, enfim, vai ter um resultado menor do que o que já está disponível. E você também vai ter que levar em consideração, no caso a agência, o impacto que aquilo vai ter para a sustentabilidade do sistema. Vamos imaginar que a gente tem ali, eu estou pegando qualquer número aqui, tá? Vamos imaginar que a gente tem 100 tecnologias sendo avaliadas e que elas podem ser incorporadas a partir, mudou a data, mas de 1º de janeiro de 2021. Se eu incorporar, agência, imagina que eu sou a agência, se eu incorporar 100 tecnologias, eu vou ter um impacto econômico no sistema que vai fazer as mensalidades aumentarem, porque sempre quem vai pagar a conta no final das contas é o paciente, vai aumentar 50% a mensalidade. Se eu tenho esse número na cabeça, assim, um monte de gente vai perder plano de saúde, não é isso que é o desejável. Então, a Inés poderia fazer um raciocínio, olha, eu vou aumentar no máximo 10%, que é o que eu considero que é adequado para a gente poder viabilizar esse mercado, sem quebrar o mercado e sem que as pessoas deixem de ter plano de saúde. Só que para eu incorporar, para eu garantir esse aumento de 10%, eu não vou conseguir incorporar 100, eu vou conseguir incorporar 20, por exemplo. E aí é um trabalho que a Inés vai ter que fazer de priorizar, né? De priorizar dentre as 100, quais vão ter um impacto maior, quais estão tratando de doenças que estão sendo negligenciadas, que você não tem quase nada para tratá-las ou para diagnosticá-las. Enfim, é um exercício de priorização que demanda critérios. Né, demanda critérios. O que eu vou priorizar? Aquilo que salva vidas, aquilo que dá mais 3 meses de vida. O que eu vou desconsiderar? Aquilo que traz mais efeitos colaterais do que benefícios. Então, essa análise mais refinada e com critérios mais claros, principalmente se você comparar uma coisa com outra, é que eu acho que ficou um pouco ainda devendo a ANS, né? Eu mesmo tentei fazer uma análise, eu não sou médico, mas meu raciocínio é muito mais algorítmico, assim, eu quero uma decisão pública que possa, de certa forma, que a regra esteja clara. Eu acho que esse é um ponto importante, a regra tem que estar clara. A gente pode gostar ou não gostar da regra, mas a hora que a regra está clara, eu consigo discutir e melhorar a regra. Hoje eu estou discutindo ali uma posição sem conseguir comparar com outra, assim, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante aí da gente também perseguir aí no aprimoramento desse processo de análise da ANS. Guga, Interessante. é importante falar da consulta pública, que toda vez que você for contribuir para a consulta pública, você está contribuindo em cima de uma recomendação preliminar da ANS. Então, todas as drogas, todas as terapias e procedimentos já foram analisados e a ANS ela tem uma recomendação preliminar. E você concorda, discorda ou concorda, discorda parcialmente quando você faz a consulta pública. Então, essa análise técnica já aconteceu. Eu concordo plenamente com o Thiago em termos de quais são os critérios que são utilizados. E é importante lembrar que quando é submetido uma droga para a ANS, como eu falei lá atrás, tem essas análises farmacoeconômicas. Ou seja, o que o Thiago falou de qual que vai ser o impacto no orçamento, isso daí é uma das partes obrigatórias no dossiê de submissão para a ANS. Então, todas as drogas, eles têm que
avaliar qual que é a população-alvo daquela terapia, daquele exame, o que seja, e a incorporação, o quanto que isso daí levaria de aumento para os planos de saúde, para os beneficiários do plano de saúde, porque, como o Thiago falou, é dali que o orçamento sai. Então, dessa forma, a ANS também tem subsídio para entender que se ela está incorporando essa tecnologia e não aquela, ela tem uma ideia de qual seria o impacto orçamentário da incorporação desta versus aquela. Agora é interessante, por exemplo, em algumas terapias aí de quimioterapia, por exemplo, tem cobertura para o tratamento endovenoso e não tem cobertura para o tratamento oral. Por que isso acontece, né? A gente fazendo aí um paralelo e uma análise que esses tratamentos, quanto mais avançados, são melhores para o paciente. Por que a gente chega nessa situação? E aí vocês ponderaram vários assuntos da questão do custo para o plano de saúde, mas uma coisa é verdade, né, doutores? Muita gente paga plano de saúde todo mês e não usa, né? Então, os planos, eles têm que ter esse gerenciamento, né? Do ponto de vista regulatório, não vou entrar no ponto de vista clínico, vou deixar para o Roberto, mas do ponto de vista regulatório, não tem justificativa nenhuma, né? Não tem um porquê da droga endovenosa ser de cobertura obrigatória sem ter registro na Anvisa, e a droga oral depender de uma avaliação de tecnologia. Para ser rigoroso, assim, para a gente fazer um sistema realmente sério, na prática todos deveriam passar por um processo de avaliação de tecnologia. Por que a droga oral começou a ser avaliada dentro do rol e a endovenosa não? Porque, historicamente, o que era de fornecimento infundido dentro de hospital ou de clínica, desde sempre foi de cobertura obrigatória. Né, desde sempre foi de cobertura obrigatória, bastava ter registro na Anvisa, não se discutia avaliação de tecnologia, você também não tinha tantas opções para avaliar na época em que a lei foi aprovada, que foi em 98. Né? Quando os orais passaram a ser de cobertura obrigatória, que foi em 2014, uma lei aprovada em 2013, você já tinha essa discussão sobre avaliação de tecnologia e por isso ela entrou. Mas assim, você pode ter tratamentos orais com impacto, e aí o Roberto pode falar com muito mais propriedade que eu, mas com impacto, né, na sobrevida do paciente muito maior do que algumas endovenosas que estão entrando automaticamente. E às vezes você tem, talvez, impactos econômicos muito mais baixos na oral do que na endovenosa que está entrando ali. Né? Então, essa é uma... Eu não acho, sinceramente, eu não acho que a ANS está preparada. O certo seria a gente avaliar todas. É que eu acho que ainda a gente precisa evoluir muito nos critérios para não tirar do paciente uma coisa que, bem ou mal, funciona, né? Para uma coisa que ainda precisa melhorar muito. Então, eu acho que a hora que a gente tiver critérios claros, confiar nos critérios e acelerar, sobretudo acelerar o processo de incorporação de tecnologia, eu acho que tudo vai ter que ser, de alguma forma, avaliado. Guga, essa resposta talvez não tenha um racional, mas ela possa ser respondida talvez pelo histórico, né, Thiago? Que era isso. Lá atrás... E a diferença aqui não é entre o oral e o endovenoso, mas como o Thiago falou, por via de administração. Então, a via de administração hospitalar ou de uma clínica era reembolsado. E ela era reembolsada e era isso que a gente tinha antes, né? E a demanda foi criando a necessidade de algumas regulamentações. Então, a gente passou por um tempo onde as quimioterapias orais, elas não eram cobertas, né, Thiago? E a partir da lei que fez a cobertura obrigatória dessas terapias orais, então se fez a necessidade de criar um procedimento onde isso fosse melhor analisado e que tivesse esse controle do que a incorporação traria de impacto para o sistema de saúde suplementar. Então, talvez isso seja muito mais histórico do que um processo planejado, né? Como eu falei lá atrás, os quimioterápicos orais, as terapias oncológicas orais, elas vêm criando uma demanda simplesmente porque eles estão aparecendo mais no mercado, né? Por causa da inovação científica. Agora, é interessante também, por que as pessoas que têm plano de saúde demoram tanto para ter acesso, e aí eu não estou falando só dos quimioterápicos, mas aos tratamentos mais avançados? Por que quem pode pagar mais, geralmente, tem acesso aí aos melhores tratamentos?
Quer começar, Humberto? Deixa eu só entender a sua pergunta. Quem pode pagar mais? Você está falando dos beneficiários de plano de saúde. Não, aí eu estou falando que quem tem um poder aquisitivo maior tem acesso aos tratamentos. Por que que demora a massificar tudo isso? Aí E você aí está sim, falando da falando do plano diferença de que saúde. existe entre o sistema público. Bom, a gente tem essa grande divisão no Brasil entre o que é o sistema público, que é um sistema universal para todos, cobertura, né, universal, e aqueles que são beneficiados pelo plano de saúde, que hoje gira em torno de 25% da população. Os planos de saúde, primeiro, algumas terapias, como a gente falou das terapias endovenosas, eles vão incorporar assim que essas terapias são aprovadas pela Anvisa. Né? Então, elas são aprovadas no Brasil, elas são incorporadas pelos planos de saúde como uma cobertura obrigatória. Para os orais, a gente tem esse processo que a gente vem discutindo. No SUS, né, na saúde pública, é um processo completamente diferente. Como o Thiago falou, a gente também tem um processo de avaliação para incorporação no SUS, que é por um outro órgão, que é a Conitec. Mas a incorporação no SUS é uma incorporação que depende muito mais de orçamento, e a gente estaria discutindo qual é o orçamento que a gente tem hoje na saúde suplementar, né, no plano de saúde, e qual é o orçamento que a gente tem na saúde pública. Por uma questão de orçamento, a saúde pública simplesmente não consegue incorporar o que vem de inovação, em geral. Né, algumas inovações elas acabam sendo incorporadas pelo SUS, mas vai, via de regra, ter um atraso, esse intervalo grande entre uma aprovação na Anvisa e uma eventual incorporação no SUS dessa terapia, que pode, na verdade, às vezes, nunca ser incorporada. Então, a gente está tratando aqui de uma grande diferença que existe entre os dois sistemas de saúde. Você me permite só complementar? Eu acho que pois não. É importante, eu acho que a gente também começar a discutir modelos que permitam uma certa, não só agilidade nos processos, né? Porque embora o SUS, que nem eu comentei no início, você tem um prazo de 180 dias para avaliar, depois você tem um outro prazo para fornecer, e tá com um monte de problema. A gente pode fazer um programa só para discutir isso também. Eu acho que assim, quando a gente está falando de especialmente doenças, né, que tratamentos podem ser vitais assim para a sobrevida da pessoa, para a cura da pessoa, a gente vai ter que ter um compromisso social com essa questão. E aí eu acho que a gente caminha por uma análise conjunta. Pelo menos a sociedade precisa ter uma resposta rápida, independentemente de eu ser usuário do SUS, de eu ser usuário de plano de saúde, eu preciso ter uma resposta rápida e talvez no mesmo tempo das autoridades. Né? Então, eu acredito até que os processos eles em algum momento vão se unificar, porque não faz sentido nenhum você ter análises técnicas feitas por dois órgãos, né? SUS e saúde suplementar. Eles fazem basicamente a mesma análise técnica, não estou falando da análise econômica, do impacto que vai gerar para um sistema ou para o outro, mas a análise técnica, hoje você tem uma duplicidade de trabalho, isso é recurso público. Né? E fora isso, você tem situações em que no SUS você pode ter uma resposta mais rápida do que na saúde suplementar, e também você tem situações que muitas vezes, pelo fato do demandante, estrategicamente, aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, estou falando por estratégias comerciais, acharem que pode ser mais interessante incorporar primeiro na saúde suplementar do que no SUS, muitas vezes esperam você já ter ali uma certa regularidade na saúde suplementar para depois pedir a incorporação no SUS. Então, assim, a sociedade fica esperando muitas vezes, você não tem respostas rápidas. Eu não estou nem dizendo assim que respostas pelo sim. Qualquer resposta, seja sim ou não, eu acho que a sociedade merece uma resposta num prazo. Não deveria ter uma diferenciação entre SUS e saúde suplementar. Para isso acontecer também, acho que é muito importante a gente também ter os critérios muito claros, tanto para o SUS como para a saúde suplementar. E quando eu falo critério claro, é quase como assim, se antes de eu submeter, eu já tenho que saber, já tenho que fazer um raciocínio lógico e saber, olha, se aquilo entra ou se não entra. E se não entra por uma questão econômica, também é importante saber, porque é possível que haja um arranjo, uma concertação social para buscar um preço menor. Né? Até essa questão do preço, você em algum momento vai ter uma discussão regulatória
para viabilizar. De repente você fornece algum incentivo fiscal para que a indústria faça um preço mais baixo. Enfim, algumas estratégias para você garantir acesso quando a questão for preço, sobretudo quando a gente está falando de tecnologias que mudam radicalmente, né, a qualidade de vida das pessoas ou a vida das pessoas. Acho que a gente não pode se contentar com, olha, é muito caro, e então a resposta não. A gente tem que buscar, estressar no limite alguma alternativa, né, para garantir acesso. Agora, é muito interessante, eu quero aproveitar, né, nós estamos indo aí para a parte final do nosso programa, mas novembro, né, é o mês aí de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. Então, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse, né, uma mensagem e a importância aí da prevenção dessa doença que é tão séria para nós homens, né? Tá, Guga. É um mês extremamente importante. A gente trabalha com meses de conscientização, mas como a gente fala para todos, ele deve ser para o ano todo, né? A gente tem algumas barreiras quando a gente trata de câncer de próstata e de saúde masculina, pelo comportamento do homem versus o comportamento da mulher, né? A mulher já está mais acostumada em ir ao ginecologista, em ir ao seu médico e fazer os seus exames de rotina, enquanto isso ainda não é um hábito para o homem. Além disso, existe aquele tabu associando o câncer de próstata ao toque retal, né? Que é, sim, um exame que a gente faz e que a gente utiliza para rastrear o câncer de próstata, mas que um exame que pode ser um exame desconfortável, ele é um exame extremamente rápido, extremamente simples e que pode ter um grande impacto na vida daquele paciente. Importante frisar aqui, Guga, que infelizmente a gente não consegue prevenir o câncer de próstata. Hoje em dia não tem o que a gente faça que a gente possa evitar do câncer de próstata aparecer. Porque basicamente o câncer de próstata ele é dependente da idade do paciente e da história familiar, que são dois fatores onde a gente não consegue atuar. Dessa forma, essas campanhas, o que elas visam? O diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce de um câncer, e especificamente do câncer de próstata, ele pode significar a chance de cura ou não daquele paciente. Se o paciente não fizer o rastreamento, ele não fizer os seus exames de rotina, ele pode desenvolver um câncer de próstata e acabar fazendo o diagnóstico quando esse câncer já está espalhado, né? Quando já tem metástase. E aí a gente perdeu a chance de cura. Né? E a partir daí o paciente ele vai começar a ter um impacto significativo na qualidade de vida dele, porque essas metástases elas podem gerar dor, elas podem gerar limitação de movimento e etc. Fazendo essa avaliação mais precoce, a gente tem chance de atuar nesse câncer quando ele é localizado, quando ele está só ali na próstata, e efetivamente tratar e trazer a cura para o paciente. Então, homens, legal. Acho que é um chamado para que os homens visitem o seu urologista, principalmente após os 45 anos, mas aos 40 anos para aqueles que têm alguém na família com câncer de próstata, e aqui também é um chamado para as mulheres, elas são um fator extremamente importante para a saúde do homem. Né? Elas, às vezes, são aquelas que levam os pacientes aos consultórios dos urologistas, elas que empurram seus maridos, pais, familiares. Então, um chamado para os dois, né? Que isso é importante de se estabelecer essa rotina e esse hábito do homem ir ao urologista e ter esse exame de rotina que vai ser determinado pelo urologista caso a caso. Doutor Tiago, eu quero agradecer a sua participação nesse Ideias e Debates de hoje. Muito obrigado pela sua atenção conosco. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e com o Roberto. Doutor Roberto, uma honra tê-lo aqui na Rede Alesp. Convido aí vocês a sempre estarem conosco aí quando for necessário. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, foi um papo super agradável. Obrigado, Tiago, obrigado, Guga, obrigado pela oportunidade. E este foi mais um programa Ideias e Debates. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!